28 de janeiro de 1856. Cincinnati, Ohio. A mão de uma mãe tremendo enquanto segurava uma faca de açougueiro, sangue quente empoçando nas tábuas frias do chão de madeira. Margaret Garner, 22 anos, mulher escravizada e mãe de 4 filhos, acabara de cortar a garganta de sua filha Mary, de 2 anos, em vez de vê-la ser arrastada de volta à escravidão. A faca, ainda escorregadia com o sangue de sua filha, captou a pálida luz de inverno que filtrava pela janela da pequena casa na Mill Creek Road, onde ela havia buscado a liberdade por 17 dias desesperados. Não era loucura, não era rendição. Era o ato final de amor de uma mãe em um mundo que havia lhe arrancado todas as outras escolhas, toda outra misericórdia. Margaret Garner havia decidido que a morte era mais gentil que a escravidão, que a sepultura era mais suave que o leilão de escravos. Antes de continuarmos esta história de coragem e desolação inimagináveis, deixe um comentário nos dizendo de onde você é e que horas são aí. Não se esqueça de se inscrever para ouvir mais histórias não contadas de resistência e sobrevivência. A luz da manhã rastejava lentamente pelo congelado rio Ohio, lançando longas sombras sobre as margens cobertas de gelo que separavam Kentucky de Ohio, escravidão de liberdade, esperança de desespero. O ar era cortante com o frio de janeiro, denso com a fumaça de uma centena de chaminés, pesado com o fardo de segredos sussurrados no escuro. Neve havia caído na noite anterior, abafando os sons da cidade que despertava, criando um silêncio que parecia o mundo prendendo a respiração. Do outro lado do rio, apenas 17 dias antes, Margaret Garner havia corrido pela noite com seus 4 filhos e seu marido Robert, seus pés deixando rastros desesperados na neve, seus pulmões ardendo com o ar frio e algo que poderia ter sido esperança. Atrás deles, a plantação Richwood Station, no 28 de janeiro de 1856. Cincinnati, Ohio. A mão de uma mãe tremendo enquanto segurava uma faca de açougueiro, sangue quente empoçando nas tábuas frias do chão de madeira. Margaret Garner, 22 anos, mulher escravizada e mãe de 4 filhos, acabara de cortar a garganta de sua filha Mary, de 2 anos, em vez de vê-la ser arrastada de volta à escravidão. A faca, ainda escorregadia com o sangue de sua filha, captou a pálida luz de inverno que filtrava pela janela da pequena casa na Mill Creek Road, onde ela havia buscado a liberdade por 17 dias desesperados. Não era loucura, não era rendição. Era o ato final de amor de uma mãe em um mundo que havia lhe arrancado todas as outras escolhas, toda outra misericórdia. Margaret Garner havia decidido que a morte era mais gentil que a escravidão, que a sepultura era mais suave que o leilão de escravos. Antes de continuarmos esta história de coragem e desolação inimagináveis, deixe um comentário nos dizendo de onde você é e que horas são aí. Não se esqueça de se inscrever para ouvir mais histórias não contadas de resistência e sobrevivência. A luz da manhã rastejava lentamente pelo congelado rio Ohio, lançando longas sombras sobre as margens cobertas de gelo que separavam Kentucky de Ohio, escravidão de liberdade, esperança de desespero. O ar era cortante com o frio de janeiro, denso com a fumaça de uma centena de chaminés, pesado com o fardo de segredos sussurrados no escuro. Neve havia caído na noite anterior, abafando os sons da cidade que despertava, criando um silêncio que parecia o mundo prendendo a respiração. Do outro lado do rio, apenas 17 dias antes, Margaret Garner havia corrido pela noite com seus 4 filhos e seu marido Robert, seus pés deixando rastros desesperados na neve, seus pulmões ardendo com o ar frio e algo que poderia ter sido esperança. Atrás deles, a plantação Richwood Station, no condado de Boone, Kentucky, estendia seus tentáculos da memória. Campos de algodão amarronzados com restolho de inverno, senzalas que cheiravam a medo e resignação, e o chicote do feitor, que cantava sua canção familiar sobre costas curvadas e cabeças baixas. Mas aqui, nesta pequena casa na Mill Creek Road, propriedade do primo de seu marido, Elijah Kite, um negro livre que havia arriscado tudo para abrigá-los,
Margaret experimentara 17 dias de algo que nunca havia conhecido. Ela observava seus filhos. Thomas, de 8 anos, com os olhos firmes do pai. Samuel, de 6, rápido para rir apesar de tudo o que vira. Mary, de 2, ainda pequena o suficiente para acreditar na segurança. E a bebê Sila, de 9 meses e nascida na escravidão, ela os observava dormir sem medo, acordar sem pavor, comer sem se perguntar se seria a última refeição juntos. Ela se movimentava como vapor, lenta, silenciosa, necessária. Suas mãos, cicatrizadas por anos de colheita de algodão e queimaduras de cozinha, moviam-se com uma graça que falava de sobrevivência. Margaret aprendera há muito tempo que no mundo da escravidão, o corpo de uma mulher pertencia ao seu senhor. Seus filhos podiam ser vendidos com menos cerimônia do que o gado, e seus sonhos eram luxos que podiam ser arrancados dela à força se ela não tivesse cuidado em mantê-los escondidos. A casa na Mill Creek Road era pequena, 3 quartos que pareciam um palácio para pessoas que haviam dormido em chão de terra e leitos de palha. Havia uma cozinha com um fogão de verdade, não apenas uma fogueira. Havia janelas com vidro, não apenas persianas. Havia camas com cobertores que não pertenciam a nenhum senhor, cadeiras onde uma mulher podia sentar sem permissão e portas que trancavam por dentro. Por 17 dias, Margaret havia vivido no espaço entre a escravidão e a liberdade, suspensa como partículas de poeira num feixe de Eli, o solar. Ela cozinhava refeições para sua família sem que um feitor cronometrasse quanto tempo ela levava. Margaret teve 4 filhos em 8 anos. Cada nascimento era uma celebração e um terror, alegria por trazer vida ao mundo, horror por trazer vida negra a um mundo que a considerava propriedade. Ela observou Thomas crescer de um bebê para um menino que fazia perguntas que ela não conseguia responder. Por que não posso aprender a escrever meu nome? Por que as crianças brancas brincam enquanto nós trabalhamos? Por que a mamãe chora quando acha que ninguém está olhando? O ponto de ruptura veio em janeiro de 1856, quando Archibald Gaines, seu senhor, anunciou que estava vendendo Robert para uma plantação no Alabama. As palavras atingiram Margaret como um golpe físico. Alabama significava campos de algodão que se estendiam até o inferno e voltavam. Alabama significava Robert desaparecendo na vasta goela do sul profundo, para nunca mais ser visto. Alabama significava criar seus filhos sozinha, vê-los crescer sem o pai, vê-los vendidos um por um, até que ela não tivesse mais nada além de memórias e luto. Naquela noite, Robert veio a ela com um plano que soava como loucura e parecia salvação. Eles fugiriam. Todos eles. Eles cruzariam o rio Ohio no auge do inverno. Iriam para a casa de seu primo Elijah em Cincinnati. E de lá, continuariam para o norte até o Canadá, onde a escravidão não poderia alcançá-los. Margaret olhou para seus filhos. Thomas, tentando com todas as forças ser o homem que seu pai não estaria lá para ensiná-lo a se tornar. Samuel com seu riso contagiante que podia iluminar o dia mais sombrio. Mary ainda pequena o suficiente para dormir em seus braços. A bebê Sila, que nunca conhecera nada além de amor, e talvez ainda tivesse uma chance de liberdade. O risco era enorme. Escravos fugitivos eram caçados como animais, espancados quando pegos, às vezes mortos, como exemplos para outros. Mas a alternativa era uma morte lenta da alma vendo sua família se desintegrar, pedaço por pedaço até que nada restasse, além da casca do que haviam sido. Ela não estava quebrada. Estava ardendo, lenta, controlada, esperando. Eles começaram a planejar com o cuidado metódico de pessoas que sabiam que teriam apenas uma chance. Robert estudou as rotas de patrulha, aprendeu quais guardas bebiam demais e dormiam profundamente demais. Identificou o ponto de travessia mais seguro no rio. Margaret reuniu suprimentos, comida que não estragaria, roupas que manteriam as crianças aquecidas, os poucos itens preciosos que os conectavam ao seu passado. Ela costurou moedas no forro do seu vestido, dinheiro ganho fazendo lavanderia extra, vendendo ovos de galinhas que ela não deveria ter, trocando pequenos favores por moedas de cobre.
Na noite de 11 de janeiro de 1856, eles fugiram para a liberdade. A temperatura estava abaixo de zero, o rio parcialmente congelado, mas não sólido o suficiente para andar. Robert encontrou um pequeno barco, e eles se lançaram na água escura com seus 4 filhos e a esperança de Margaret envolvendo-os como uma oração. Thomas ajudou o pai a remar, enquanto Margaret segurava as 2 crianças mais novas, sua respiração visível no ar gélido, seus corações batendo tão alto que ela tinha certeza de que o som alcançaria Kentucky e os delataria. Eles conseguiram atravessar. Chegaram à casa de Elijah Kite. Por 17 dias, viveram no espaço entre a escravidão e a liberdade, saboreando como a vida poderia ser se fossem verdadeiramente livres. Mas a liberdade, Margaret aprendera, não era um lugar aonde se chegava. Era algo pelo qual se tinha que lutar todos os dias, defender com cada respiração e, às vezes, escolher a morte para preservar. Archibald Gaines era um homem que vestia sua crueldade como um casaco sob medida, cuidadosamente ajustado, impecavelmente mantido, exibido com orgulho. 43 anos com cabelos grisalhos e olhe, os azuis frios que nada perdiam. Ele possuía a Richwood Station, e os 73 ele se orgulhava de ser um senhor razoável, o que significava que ele só usava o chicote quando achava necessário, só separava famílias quando era lucrativo, só estuprava suas escravas quando sua esposa visitava sua irmã em Louisville. Gaines havia herdado a plantação de seu pai, juntamente com a convicção de que a escravidão não era meramente uma necessidade econômica, mas um bem moral, uma forma de civilizar uma raça inferior, trazê-los ao cristianismo, ensiná-los o valor do trabalho duro. Ele lia sua Bíblia todas as manhãs e encontrava nela justificativa para tudo o que fazia, cada chicotada que ordenava, cada criança que vendia, cada mulher que violentava. Para ele, Margaret e Robert não eram pessoas, mas investimentos, propriedade valiosa que havia se valorizado com o tempo e podia ser liquidada quando o fluxo de caixa exigia. Quando descobriu que haviam fugido, sua raiva não foi a fúria quente da traição pessoal, mas a raiva fria de um empresário que fora roubado. Ele imediatamente contatou Bennett Butts, um caçador de escravos que era especializado em rastrear fugitivos através do rio Ohio. Butts era um homem magro e ossudo, com dentes manchados de tabaco e mãos que pareciam familiarizadas com a violência. Ele cobrava $50 por escravo capturado, mais despesas, e nunca falhara em trazer de volta sua presa. Butts trouxe consigo 2 deputados, o Marshal Hiram Robinson, um oficial federal que aplicava a lei do escravo fugitivo com o entusiasmo de um homem que acreditava estar fazendo a obra de Deus, e James Marshall, um policial local de Cincinnati que complementava sua renda, ajudando a devolver escravos foragidos a seus senhores. Robinson era um homem grande, com o rosto vermelho e mãos como pernis de porco, que falava com o sotaque arrastado de alguém acostumado a ser obedecido sem questionar. Marshall era mais jovem, mais faminto, o tipo de homem que via cada escravo foragido como dinheiro que lhe escapava. Juntos, esses 4 homens representavam o peso total da lei e do costume que apoiavam a escravidão. Gaines fornecia os documentos legais de propriedade. Butts fornecia as habilidades de rastreamento e o conhecimento local. Robinson detinha a autoridade federal que se sobrepunha à lei estadual e local. Marshall conhecia os bairros negros de Cincinnati, sabia quais portas poderiam esconder escravos foragidos, sabia quais famílias brancas poderiam ser tolas o suficiente para abrigar fugitivos. Eles procuravam por 17 dias, seguindo um rastro que levava de Kentucky, através do congelado rio Ohio, até o assentamento de Mill Creek, em Cincinnati. Butts havia interrogado outros escravos, oferecendo recompensas por informações, fazendo ameaças quando as recompensas falhavam. Ele havia falado com operadores de barcos ao longo do rio, checado sua rede de informantes, estreitando gradualmente sua busca até ter certeza de que os Garners estavam escondidos em algum lugar na área de Mill Creek.
O avanço veio quando um vizinho notou fumaça saindo da chaminé de Elijah Kite em horários incomuns. Viu sombras se movendo atrás das cortinas em momentos em que a casa deveria estar vazia. O vizinho, um homem branco chamado Patrick, que ressentia-se de ter negros livres em seu bairro, contatou as autoridades e recebeu uma recompensa de $5 por sua informação. Ela os nomeava um por um, como maldições sussurradas no escuro. Margaret já havia visto esses homens antes, ou homens como eles. Ela havia observado Butts arrastar outros fugitivos, visto a violência casual com que ele tratava seres humanos que haviam cometido o crime de querer ser livres. Ela ouvira Robinson doutrinar escravos sobre seus deveres para com seus senhores, sua obrigação de aceitar sua condição com resignação cristã. Ela havia observado Marshall revistar senzalas, revirando colchões, quebrando móveis, tratando as poucas posses das pessoas como lixo. Mas era Gaines quem assombrava seus pesadelos. Gaines que possuía seu corpo desde o nascimento, que possuía seus filhos, que acreditava com absoluta convicção que tinha o direito de comprar e vender seres humanos como gado. Gaines que falava da escravidão como uma bondade, que citava as escrituras para justificar o estupro, que via suas lágrimas quando seus filhos eram ameaçados como prova de afeto maternal que a tornava mais valiosa, não mais humana. Esses eram os homens que vieram bater à porta em 28 de janeiro de 1856. Esses eram os homens que traziam consigo correntes e grilhões, e a certeza absoluta de que arrastariam Margaret e sua família de volta para Kentucky, de volta para a escravidão, de volta para um mundo onde filhos podiam ser vendidos longe de suas mães e esposas de seus maridos, e a liberdade estava sempre a apenas um rio de distância, mas poderia muito bem estar na lua. Margaret ouviu suas vozes através da porta, ouviu Gaines identificando-se, ouviu Robinson lendo a lei do escravo fugitivo, ouviu Butts instruindo Marshall para vigiar a parte de trás da casa caso alguém tentasse escapar. Ela olhou para seus filhos, Thomas em pé, reto e alto, tentando ser corajoso, Samuel agarrando-se à perna do pai, Mary brincando com uma boneca de palha de milho, jovem demais para entender, a bebê Sila dormindo pacificamente em seus braços, e Margaret Garner tomou uma decisão que ecoaria através da história. Uma escolha que foi tanto um ato de amor quanto um ato de guerra, tanto rendição máxima quanto resistência máxima. A faca de açougueiro jazia sobre a mesa da cozinha, onde Margaret a deixara depois de cortar toucinho salgado para o café da manhã. 8 polegadas de aço carbono, cabo de madeira gasto e liso por anos de uso, lâmina afiada o suficiente para cortar ossos. Ela a havia usado naquela manhã para preparar o que seria a última refeição de sua família como Pepi e suas livres. Agora ela a pegou com as mesmas mãos firmes que haviam sovado pão e trançado o cabelo de sua filha e traçado letras na terra para ensinar a Thomas seu alfabeto. As batidas na porta ficaram mais insistentes. Ela ouviu Robert gritando da sala da frente. Ouviu Elijah Kite protestando que era um homem livre com documentos para prová-lo. Ouviu a voz do Marshall Robinson cortando suas palavras como um machado corta lenha. Temos um mandado federal para a prisão de 4 escravos fugitivos. Abram esta porta, ou nós a arromaremos. Margaret olhou para Mary, sua filha de 2 anos, ainda inocente o suficiente para sorrir para a mãe apesar dos gritos, ainda jovem o suficiente para estender os braços roliços querendo ser abraçada. A criança tinha os olhos do pai e o queixo teimoso da mãe, e ela poderia crescer e ser bonita, o que no mundo para o qual estavam prestes a retornar não era uma bênção, mas uma maldição. O que eles não sabiam era que Margaret Garner já havia decidido que algumas coisas eram piores que a morte. A faca desceu. Atingiu com um som como madeira molhada se partindo, como um galho de árvore se partindo numa tempestade. Os olhos de Mary se arregalaram de surpresa, e não de dor, e sua última palavra foi "mama", dita não com medo, mas com a confiança absoluta de que as mães sabem o que é melhor, que as mãos das mães trazem conforto mesmo quando trazem a morte. Sangue brilhante e arterial espirrou no vestido de Margaret
e empoçou no chão de madeira. O pequeno corpo de Mary convulsionou 2 vezes, e então ficou imóvel nos braços da mãe. Margaret segurou sua filha perto, sentindo o calor abandonar seu pequeno corpo, sussurrando palavras de amor e desculpas e promessas sobre um céu onde meninas podiam correr livres sem que ninguém as perseguisse, uma a menos. Faltam 3. Ela se virou para Samuel, seu filho de 6 anos, que permaneceu congelado no canto, com a boca aberta em um grito silencioso. A faca subiu novamente, ainda pingando com o sangue de sua irmã. Mas antes que Margaret pudesse completar sua terrível obra, a porta da frente explodiu para dentro e o Marshal Robinson irrompeu na casa, seu rosto vermelho de esforço e autoridade. "Parem!" ele rugiu, sacando sua pistola. "Soltem essa faca!" Margaret olhou para ele com olhos que não continham medo, apenas uma tristeza profunda e exaustiva. "Não vou deixar vocês levá-los de volta", disse ela calmamente. "Vou matá-los todos antes de permitir que os tornem escravos novamente." Atrás de Robinson vieram Butts e Marshall, seus olhos que absorviam a cena. Margaret em pé no centro da cozinha, seu vestido encharcado de sangue, o pequeno corpo de Mary em seus braços, a faca ainda em sua mão direita. Samuel encostado na parede, Thomas em pé protetoramente na frente da bebê Sila, Robert entrando apressadamente da sala da frente, com Elijah Kite atrás dele. "Jesus Cristo", Marshall sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Ela matou a criança. Mas Margaret não havia terminado. Ela avançou sobre Samuel, a faca traçando um arco no ar, e apenas os reflexos rápidos de Robinson evitaram um segundo assassinato. Ele agarrou o pulso dela, apertando até que seus dedos se abrissem e a faca caísse no chão com um barulho metálico. Ela lutou contra ele com a força desesperada de uma mãe protegendo sua prole, arranhando seu rosto, tentando se libertar para poder alcançar seus outros filhos. "Atirem em mim", ela ofegou, lutando contra o aperto de Robinson. "Atirem em mim, mas não os levem de volta. Por favor, não os levem de volta." O caos que se seguiu preencheu a pequena casa como fumaça. Os gritos de Margaret se misturavam aos soluços aterrorizados de Samuel, ao choro da bebê Sila, às tentativas de Thomas de consolar seus irmãos mais novos. Robert lutava contra 2 homens que tentavam algemá-lo, seu rosto uma máscara de luto e raiva. Elijah Kite protestava sua inocência, enquanto Marshall revistava seus bolsos em busca de evidências de atividades da estrada de ferro subterrânea. Vizinhos começaram a se reunir do lado de fora, atraídos pelo barulho, seus rostos colados às janelas enquanto a notícia se espalhava pelo assentamento de Mill Creek. Uma mulher escrava havia assassinado sua própria filha em vez de retornar à escravidão. Alguns dos vizinhos brancos acenaram com satisfação. Era isso que acontecia quando escravos eram permitidos a correr soltos, quando abolicionistas enchiam suas cabeças com sonhos impossíveis de liberdade. Alguns dos residentes negros choraram abertamente, compreendendo na carne o desespero que poderia levar uma mãe a tal ato. Archibald Gaines chegou quando Margaret estava sendo algemada. Ele observou a cena com a fria calculista de um homem avaliando propriedade danificada. Uma criança escrava morta, e, portanto, uma perda total, uma escrava adulta que precisaria ser disciplinada severamente antes de ser colocada de volta ao trabalho, 3 crianças restantes que ainda poderiam ser vendidas se devidamente gerenciadas. "Você me custou $300, disse ele a Margaret, como se estivesse discutindo o tempo. "Espero que ache que sua pequena rebelião valeu a pena." Margaret olhou para ele com olhos que continham profundezas de dor e desafio que o fizeram dar um passo para trás. "Ela está livre agora", disse ela calmamente. "Minha Mary está livre agora, e você nunca poderá possuí-la. Você nunca poderá vendê-la. Você nunca poderá tocá-la. Ao matá-la, eu a amei mais do que você jamais poderia entender." As palavras atingiram Gaines como um golpe físico. Ele levantou a mão para agredi-la, mas parou, de repente consciente da multidão que observava.
dos repórteres que haviam começado a chegar, da verdade incômoda em sua declaração que embrulhava seu estômago. Ele nunca havia pensado na escravidão em termos de amor ou liberdade, apenas em termos de lucro e propriedade. O ato de Margaret o forçou a confrontar a humanidade que ele havia passado a vida adulta negando. Carregaram os Garner sobreviventes em uma carroça como sacos de grãos, algemando suas mãos e pés, acorrentando-os a anéis de ferro aparafusados ao leito da carroça. Margaret embala a bebê Sila contra o peito, cantando uma canção de ninar que aprendera com sua própria mãe. Uma canção sobre um rio que levava à liberdade e a uma terra prometida onde as crianças podiam brincar sem medo. Enquanto a carroça se afastava da casa de Mill Creek, Margaret se virou para uma última olhada no lugar onde ela havia saboreado a liberdade por 17 dias. Sangue ainda manchava o chão da cozinha onde Mary havia morrido, e Margaret não sentiu remorso pelo que havia feito, apenas a dor de não ter conseguido salvá-los todos. A prisão da família Garner tornou-se uma sensação que se espalhou muito além de Cincinnati, muito além de Ohio, muito além dos limites cuidadosamente traçados pelos políticos para conter a crescente crise da escravidão. A história de Margaret Garner apareceu em jornais de Boston a Nova Orleans, contada e recontada com diferentes ênfases, dependendo da política da publicação e dos preconceitos de seus leitores. Os jornais do Norte retrataram Margaret como uma heroína, uma mãe levada a medidas desesperadas por um sistema desumano. O Cincinnati Gazette escreveu: "O desespero desta mãe revela o verdadeiro horror da escravidão mais claramente do que 1000 discursos abolicionistas. Que mãe mataria sua própria filha, a menos que a alternativa fosse um destino verdadeiramente pior que a morte?" Os jornais do Sul pintaram um quadro diferente, descrevendo Margaret como uma mulher desequilibrada, corrompida pela propaganda abolicionista. Suas ações prova de que não se podia confiar a liberdade aos escravos, que a ordem natural das coisas exigia a supervisão branca de uma raça inferior. O Louisville Daily Courier declarou: "Este incidente trágico demonstra o caos que se segue quando os escravos são encorajados a abandonar sua condição apropriada e a buscar sonhos impossíveis de igualdade." A batalha legal que se seguiu à prisão de Margaret tornou-se um teste do poder federal versus a soberania estadual. Ohio tinha leis de liberdade pessoal destinadas a proteger negros livres e escravos fugitivos, mas a Lei do Escravo Fugitivo de 1850 dava aos marechais federais a autoridade para anular a lei estadual e devolver escravos foragidos a seus senhores. O caso de Margaret determinaria se uma escrava poderia ser julgada por assassinato em um estado livre ou se ela permanecia propriedade a ser devolvida ao seu senhor para punição. O julgamento começou em 7 de fevereiro de 1856, no tribunal lotado do comissário do Zimbabwe, John L. Pendery. Margaret sentou-se algemada, ainda usando o vestido manchado de sangue que usava quando matou Mary, seu rosto uma máscara de dignidade silenciosa que perturbou espectadores e funcionários do tribunal. Ela não mostrou remorso por suas ações, nenhum sinal da loucura que seus defensores alegavam tê-la levado ao infanticídio. Seu advogado, John Jolliffe, argumentou que Margaret deveria ser julgada por assassinato nos tribunais de Ohio, o que pelo menos reconheceria sua humanidade o suficiente para responsabilizá-la por suas ações. "Se ela é propriedade, como seu senhor afirma", declarou Jolliffe, "então ela não pode ser responsabilizada por suas ações mais do que um cavalo ou uma vaca. Mas se ela cometeu assassinato, então ela deve ser humana, e se é humana, então não pode ser propriedade." A promotoria, liderada pelo procurador distrital federal James H. Chambers, argumentou que a lei do escravo fugitivo era clara. Margaret Garner era a propriedade que havia sido roubada de seu legítimo dono, e ela deveria ser devolvida independentemente de quaisquer crimes que pudesse ter cometido enquanto estava em Ohio. "A lei não reconhece gradações de humanidade", declarou Chambers. "Ou a lei do escravo fugitivo significa o que diz,
ou a autoridade federal não significa nada. Margaret mesma não teve permissão para testemunhar. Escravos não podiam dar provas em tribunal, mas sua presença falava mais alto do que quaisquer palavras. Ela sentou-se ereta e digna, enfrentando os olhos daqueles que a fitavam, não mostrando nenhuma vergonha por suas ações, nenhuma gratidão para com aqueles que alegavam defendê-la. Quando questionada por repórteres se ela se arrependia de ter matado Mary, sua resposta foi simples e devastadora. Prefiro ver todos os meus filhos mortos a vê-los retornar à escravidão. O julgamento durou 3 semanas e atraiu atenção nacional. Espectadores lotavam o tribunal todos os dias, muitos deles abolicionistas que viam Margaret como um símbolo de resistência, outros cidadãos curiosos atraídos pela natureza sensacional do caso. Repórteres dos principais jornais enviavam despachos diários, e os autos do julgamento foram reimpressos em jornais por todo o país. Em 28 de fevereiro, o comissário Pendery decidiu que a lei federal se sobrepunha à lei estadual e ordenou que a família Garner fosse devolvida a Kentucky. Margaret recebeu a notícia sem emoção, como se sempre soubera que lei e justiça eram coisas diferentes, que o sistema nunca escolheria sua humanidade em vez dos direitos de propriedade brancos. Mas mesmo na derrota, a história de Margaret continuou a ressoar. Enquanto a família era transportada de volta para Kentucky em um barco a vapor, a tragédia a atacou novamente quando o barco colidiu com outra embarcação. No caos que se seguiu, a bebê Sila foi lançada no gélido rio Ohio e afogou-se. Algumas testemunhas afirmaram que Margaret havia lançado a criança ao mar por conta própria, escolhendo a morte em vez da escravidão mais uma vez. Outros insistiram que foi um acidente. Margaret mesma nunca falou sobre isso, mas aqueles que viram seu rosto enquanto ela observava sua filha mais nova desaparecer sob a água escura disseram que ela parecia uma mulher que finalmente encontrara a paz. De volta a Kentucky, Archibald Gaines vendeu Margaret e seus filhos sobreviventes para diferentes plantações, separando a família como punição por sua tentativa de fuga. Margaret foi vendida para uma plantação em Arkansas, Thomas para uma fazenda no Mississippi, Samuel para uma plantação de algodão no Alabama. Eles nunca mais se veriam. Margaret Garner morreu em 1858, ainda escravizada, ainda desafiadora, ainda carregando o conhecimento de que havia salvado pelo menos um de seus filhos de uma vida de escravidão. Sua história viveu, sussurrada nas senzalas, cantada em canções de liberdade, lembrada por uma comunidade que entendia a matemática do amor e da perda que a havia levado a uma ação tão desesperada. A história se espalhou por redes subterrâneas como fogo em capim seco. Nas senzalas da Virgínia ao Texas, mães olhavam para seus filhos e entendiam, talvez pela primeira vez, que havia destinos piores que a morte, que o amor às vezes exigia o sacrifício máximo. Margaret Garner tornou-se uma lenda, um aviso, uma inspiração, prova de que até os impotentes podiam escolher sua própria forma de resistência, sua própria definição de liberdade. Sua história influenciou a literatura, inspirando Harriet Beecher Stowe a escrever cenas adicionais para edições posteriores de A Cabana do Pai Tomás, e eventualmente inspirando o romance Amada, de Toni Morrison, vencedor do Prêmio Pulitzer, que trouxe a história de Margaret a novas gerações que, nos anos que antecederam a Guerra Civil, o nome de Margaret Garner tornou-se um grito de guerra para os abolicionistas que argumentavam que a escravidão era tão brutal, tão desumanizante, que poderia levar uma mãe amorosa a matar sua própria filha. Sua história apareceu em discursos de Frederick Douglass, em sermões de Henry Ward Beecher, nos escritos de William Lloyd Garrison. Hoje, Margaret Garner é lembrada como um símbolo de resistência, uma mulher que escolheu a única liberdade disponível a ela e a usou para salvar sua filha de uma vida de escravidão. Sua história nos lembra que a liberdade não é apenas um conceito político, mas uma escolha profundamente pessoal, que às vezes a forma mais poderosa de resistência é a recusa em aceitar um destino inaceitável.
A pequena casa na Mill Creek Road, onde Mary morreu, ainda está de pé, agora marcada com uma placa histórica que conta a história de Margaret a visitantes que vêm compreender este capítulo sombrio da história americana. As manchas de sangue há muito desapareceram, mas a memória permanece, um testamento do amor de uma mãe e das terríveis escolhas que a escravidão impôs àqueles que viviam sob seu peso. Cada golpe não era apenas um ato, era um nome reivindicado. Margaret os tinha, todos eles, sua mãe Priscila, sua filha Mary, todas as crianças vendidas longe de todas as mães que sonhavam com a liberdade, sentadas com ela naquela pequena cozinha, testemunhando seu ato final de desafio contra um sistema que tratava o amor como uma mercadoria e as crianças como propriedade. A história de Margaret Garner nos força a confrontar verdades incômodas sobre a história americana, sobre o custo da liberdade, sobre até onde as pessoas irão para proteger aqueles que amam. Ela nos lembra que a resistência assume muitas formas, que às vezes o ato político mais profundo é uma escolha profundamente pessoal, e que a luta pela dignidade humana nunca termina. Seu legado vive em cada pai que escolhe o bem-estar do filho acima de sua própria segurança, em cada pessoa que se recusa a aceitar a injustiça como inevitável, em cada ato de amor que desafia um sistema projetado para esmagar o espírito humano. Margaret Garner nos mostrou que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, mesmo quando toda escolha é terrível, ainda temos o poder de escolher o amor em vez do medo, a dignidade em vez da sobrevivência, a liberdade em vez da própria vida. Se esta história o tocou, se a coragem e o sacrifício de Margaret Garner tocaram seu coração, por favor, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. Sua história merece ser contada, sua memória merece ser honrada, e seu legado merece inspirar novas gerações na luta contínua pela dignidade humana e pela liberdade. Deixe-nos saber nos comentários como a história dela o afeta e quais lições você tira de seu ato máximo de amor e resistência.